Acabou a desculpa para se machucar com lâminas, meu amigo. Hoje estamos aqui com várias ferramentas para você entender para que cada uma serve, como usá-las com segurança e, é claro, fazer a manutenção básica. Bora! Olá, sobrevivencialista, muito bem-vindo. Hoje estamos num dia de chuva aqui, não para de chover e a gente pensou, cara, estamos aqui animados para gravar alguma coisa legal para você, então por que não voltar ao básico, né? Aqui no canal sempre chega gente muito nova e todo mundo tem um relato de hora ou outra. O cara começa a gostar de sobrevivência, compra uma faca. Aí ele curte aquela faca tanto que ele fica o dia inteiro futricando com a faca. É inevitável que em algum momento ele rasga o dedo. Tenho certeza que alguém aí que está me vendo agora já se machucou por conta de uma faca que estava manejando, seja numa situação de acampamento, seja na cozinha. Então, hoje eu vou fazer uma passada geral, uma aulinha para que você diminua as chances de você se machucar usando objetos cortantes. Fechado? Então fica por aqui, a gente vai falar desde a aplicação de ferramentas, de como utilizar essas ferramentas com uma menor chance de se machucar e, por fim, como fazer a manutenção delas para que você fique 100% preparado. Primeira coisa que nós temos que conversar aqui e que é imprescindível, olha só, um dos grandes erros que eu vejo, muito especialmente nos caras que gostam de sobrevivência, é o cara querer comprar uma lâmina de sobrevivência que consiga ser usada como, por exemplo, um machado. Cara, não vai funcionar. Entenda que as lâminas de sobrevivência, elas aguentam algum abuso, mas elas nunca vão performar como uma ferramenta especializada para o trabalho que ela foi criada. Então, o que isso significa? Significa que a primeira coisa que você tem que entender é a seguinte: qual é o tipo de trabalho que você quer executar e qual é a ferramenta criada para aquele tipo de trabalho. Se você vai para um acampamento e você sente que vai precisar cortar lenha, se você quer cortar lenha, por exemplo, de 10 centímetros de diâmetro, cara, se você usar a sua lâmina, você pode. Uma lâmina como essa aguenta cortar esse tipo de lenha. No entanto, o problema é que você vai, com o passar do tempo, você vai começar a perder o fio, você vai começar a marcar toda a tua lâmina. Seria muito mais conveniente que, sabendo que você vai ter esse tipo de trabalho, levar uma ferramenta apropriada, certo? Pois bem, então para que você saiba quais são as ferramentas, entenda que aqui eu tenho algumas exemplificações bem simples, só para você entender mais ou menos. Ah, então é para isso que eu posso usar determinada coisa. Ah, isso aqui é melhor não usar dessa forma, beleza? Então vamos começar do básico, tá? Vamos começar das ferramentas brutas para as delicadas. Bom, como eu disse, você precisa derrubar uma árvore. Você precisa cortar lenhas acima de 10, 15 centímetros e o seu objetivo é cortar, dividir ao meio, quebrar coisas grandes. Para isso você usa um machado. O machado ele é construído especificamente para trabalhos grossos. Por quê? Porque ele tem uma grande massa e um grande cabo. E como você muito bem sabe, quanto maior o cabo, maior a minha capacidade de colocar a força na ponta da lâmina. Isso significa que ele tem muita força para cortar coisas pesadas, grandes e grossas, certo? Pois bem, entendendo isso, a próxima etapa, uma vez que você falou assim, ok, Júlio, então eu não preciso de um machado, eu não vou cortar nenhuma árvore grande, eu não vou cortar pedaços de lenha muito grande, ok? Então o que você pode pensar, e aqui nós vamos para uma ferramenta preferidíssima nos escoteiros, que é a machadinha. Qual a diferença do machado para a machadinha? Bom, a machadinha ela tem menos massa, menos cabo, logo ela tem um menor impacto na ponta da lâmina. No entanto, ela consegue efetuar com uma boa qualidade o que o machado faz, obviamente para objetos um pouco menores. Enquanto o machado vai ser capaz de cortar um tronco bem grande, a machadinha vai cortar metade desse diâmetro. A machadinha é excelente, por exemplo, para processar lenha para um acampamento. Por quê? Porque carregar um machado na sua mochila não é nem um pouco prático. Carregar uma machadinha é muito mais tranquilo, você consegue colocar ela na sua mochila sem ficar se preocupando com um treco ali todo desajeitado e grande, certo? A machadinha exige alguns cuidados, a gente vai falar sobre eles muito em breve, ela é uma ferramenta perigosa a ser usada de maneira displicente, tá? Mas, quer cortar lenha, quer fazer um corte para poder fazer uma fogueira, não vá perder seu tempo com o facão, você vai entender que o facão não serve para isso. É a machadinha o elemento adequado para manejo de lenha e corte de estruturas maiores, tá? Ah, Júlio, mas poxa, eu quero ir para o mato e lá tem uns eucaliptos bonitos. E eu posso cortar esses eucaliptos, mas eu quero fazer um abrigo legal. E o machado, pô, deixa tudo troncho ali, a parte que eu corto, fica feio. Como é que eu faço um acabamento massa no meu abrigo? Bom, para tal,
você deixa as lâminas de impacto e entra para as lâminas de atrito, que são os serrotes. Aqui eu tenho 3 serrotes demonstrativos para você entender que não existe só um tipo de serrote. Veja, este aqui, por exemplo, é um serrote para madeira bruta. Se você for observar bem de pertinho, o serrote para madeira bruta ele tem dentes mais proeminentes. São dentes bem grandes, bem separados. Por quê? Porque você está usando uma madeira que você pode realmente fazer força ali para poder cortar ela e só vai passar por cima de tudo. Ah, Júlio, mas poxa, eu não posso ter um serrote que dá um acabamento mais legal? Sei lá, eu vou comprar uma madeira de caixaria, eu queria cortar, só que eu não tenho uma ferramenta elétrica. Esse serrote aqui vai deixar muito mastigado? Claro, aí você usa um serrote convencional. Este aqui, por mais judiado que está, é um serrote convencional com dentes um pouco menores que vão te dar um corte mais fino na madeira que você precisa cortar. Ah, mas pô, cara, eu quero aquele corte bonito, feitinho para fazer um encaixe ali, um detalhe. Para isso você tem um serrote ainda mais fino. E perceba que esse serrote tem, depois você pode ver com calma, olha o quão finos são esses dentes em relação a esses dentes. Olha a diferença de quantidade de dentes por centímetro que ele carrega. Então, como você pode ver, você tem uma ferramenta bruta, uma ferramenta generalista e uma ferramenta especializada. Mas aí você talvez diga assim, pô Júlio, mas pô, eu vou levar isso aqui na mochila? Não, cara, você pode muito bem levar um serrote que o pessoal do Bushcraft gosta muito, que é o serrote dobrável. Infelizmente eu não tô com ele aqui, mas ele nada mais é do que um serrote que dobra e você pode guardá-lo na mochila como se ele fosse um grande canivete. Maravilhoso para isso, funciona perfeitamente para situações de construção de abrigo, certo? Tá, ok, agora vamos para as lâminas. Você já entendeu, processamento de madeira grossa, lenha e semelhantes, derrubar árvores, abrir espaço, cortes mais finos, mais lisos e com acabamento melhor para a construção. E agora a gente vai para as queridinhas, né? O pessoal sempre só pensa nas lâminas, mas olha só o tanto de coisa que o cara deixa para trás quando ele não considera esse aqui, né? Bom, aqui nós temos 3 categorias de lâminas para poder conversar também. A primeira é uma muito conhecida, o facão. Bom, o facão, muitas vezes o cara usa facão para cortar lenha. Está errado? Bom, melhor dizendo, não é que está errado, é a maneira menos eficiente. Por quê? Pensa comigo. O facão, ele é propositalmente leve e manobrável, ou seja, ele não tem tanta massa na ponta. Isso significa que o impacto que ele causa no objeto que você está batendo é muito inferior a algo que tem uma lâmina bem pesada na ponta. Quando você olha para a configuração do facão, uma ferramenta com um aço flexível, bastante manobrável, você chega a uma conclusão. Para que ele serve? Para abrir trilha, para abrir picada, para limpar ramos e galhos mais finos. Então, quando você está num lugar que você está passando, o facão é o que vai te dar essa possibilidade de você abrir o seu caminho para você chegar em determinado local. Então, o facão é uma ferramenta especificamente criada para limpeza. Você tem tamanhos diferentes, esse aqui, se eu não me engano, tem 14 polegadas, é um tamanho que eu considero ser o meu preferido para a realidade onde eu estou. Mas para você ter uma ideia, tem facão de 22 polegadas, cara, que você pode usar em cima de um cavalo para limpar o caminho para você passar. Então, é uma ferramenta muito, muito versátil e muito barata. Hoje você compra um facão aí da Tramontina por, sei lá, 30 pila, 40 reais. Ou seja, muito mais barato do que muitas das ferramentas que estão aqui. É muito útil. Sim, você vai poder processar lenha, mas não é a aplicação adequada. O facão é um dos melhores amigos para o cara que é mateiro, especialmente por conta desse processo de deslocamento. Bom, a partir de agora, a gente entra num território já mais nebuloso, eu diria. Por quê? Quando a gente vai para as facas de médio tamanho, nós estamos falando de uma ferramenta que ela foi construída com a concepção de ser polivalente. Qual é a premissa de uma faca como essa? Você quer SV1, a nossa lâmina que está lá na loja SV, fique à vontade para você conferir, tá? Para que uma lâmina dessa aqui serve? Imagine a situação onde você está andando no mato e você se perde. E você só tem essa lâmina na sua mochila. Ela é polivalente por quê? Porque ela vai dar conta de cortar lenha como um machado, quando você usa a técnica de batoning, certo? Você vai rachar a lenha ao meio usando ela e ela vai aguentar essa porrada. E assim como você vai ter a capacidade de, por exemplo, limpar uma pequena caça que você conseguiu pegar, fazer uma tarefa delicada, um gatilho de armadilha. Então, ela vai fazer tudo de maneira medíocre, digamos assim. Ou seja, ela vai dar conta de fazer todas as atividades, mas ela não é especializada em nenhuma delas. É como um pato, digamos assim. Isso significa que ela é ruim? Não, significa que ela tem uma proposta de ser uma ferramenta de sobrevivência.
Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Diferente dessas outras ferramentas, esta é feita para quando tudo dá errado, certo? Uma faca de médio porte ela é muito útil para você fazer as tarefas de campo. Você está construindo teu abrigo, tem que cortar sisal. Agora você vai lá e vai preparar, limpa a faca no riacho, corta um pedaço de carne para colocar na churrasqueira. Você tem muitas pequenas atividades, cara, você não vai conseguir fazer isso com facão, certo? Você não vai conseguir cortar uma carne utilizando um facão. Para isso, uma lâmina como essa entra em jogo. Ah, Júlio, mas pô, é uma lâmina legal, só que eu não consigo carregar ela comigo o tempo todo. Talvez eu não queira fazer nenhuma atividade específica ou não preciso dessa robustez toda. Bom, aí você vai para o mundo micro, que são os canivetes. Os canivetes, cara, existe uma infinidade de canivetes. Este aqui é o nosso canivete campo, lá da nossa loja SV também. O legal desse tipo de canivete é que ele é feito para pequenas atividades. Imaginemos que você está andando, olha, tem uma bergamota, ou melhor, uma tangerina, uma pocã. Você vai lá, pega e você pode descascar. Vou comer uma maçã, quero cortar um pedacinho. Ou seja, você tem uma ferramenta multiuso para as pequenas atividades. Chegou uma encomenda no Mercado Livre, você vai lá, abre a caixa. Pô, é muito mais jogo abrir a caixa com isso aqui do que com isso aqui. Então perceba que cada ferramenta tem uma aplicabilidade diferente. Uma pode fazer o trabalho da outra? Pode, em grande parte. Eu acredito que nenhuma dessas vai fazer o trabalho do serrote. O serrote é uma ferramenta muito especializada. Mas com uma lâmina como essa, você vai dar conta de fazer um trabalho. Com uma machadinha, você consegue cortar um frango. Vai ser desajeitado, mas pode. Mas lembre-se, toda vez que você sai da especialização da ferramenta, você começa a perder a eficiência no trabalho. Fechou? Agora que você já entendeu que cada ferramenta tem a sua utilização específica, vamos agora para um ponto importantíssimo e que muita gente não sabe. Você sabia que quanto mais cega está a ferramenta, maior a sua chance de se machucar com ela? Muitas vezes as pessoas têm medo de lâminas afiadas, né? Ah, meu Deus, mas ela está muito afiada, eu posso me cortar. Só que na verdade isso é um equívoco, meu amigo, porque pensa comigo, estamos aqui em uma situação de culinária. Eu estou cortando uma carne neste momento, certo? Quando eu vou cortar com uma lâmina afiada, eu pego a minha lâmina e, por exemplo, temos um bife imaginário aqui na mesa. Eu venho aqui e faço assim. E aí eu separo o bife e utilizo para o que eu precisar para minha cozinha. Agora, se eu estou com uma lâmina mais cega, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e... eu preciso colocar força. Eu preciso implementar aqui, ó, o meu braço apertando para fazer um corte. E aí o que acontece, cara? Quanto mais força eu tenho que implementar para fazer um corte, maior é a chance dessa lâmina escorregar e acertar o quê? A mim ou alguém que está do meu lado. É claro que cortar um bife não é lá uma atividade que exige muita atenção com essa capacidade de escorregar, mas imagine que você está afiando um galho, ou enfim, mexendo num negócio ali, você está tentando descascar um negocinho e você está ali fazendo força e lutando com a ferramenta, de repente, e aí vai no dedo, né? Quantas vezes a pessoa pega alguma coisa para cortar, tem que fazer força e pá, acerta o dedo, especialmente essa área aqui, né? Pois é, então o que acontece? Esteja ciente, se a lâmina está cega, você tem que implementar mais força. Ao implementar mais força, você perde a sua coordenação fina e as chances de um deslize aumentam. O que isso significa, meu caro amigo? Significa que você precisa manter sempre as suas lâminas muito bem afiadas. Para tal, vamos agora te ensinar o básico do que é uma afiação de lâminas. Vamos lá, vamos fazer uma afiação simples aqui para você entender como funciona, gente. A afiação é um mundo complexo com muitas variáveis. Eu vou te mostrar o beabá, o básico, certo? Isso aqui é uma pedra que o pessoal chama de pedra carborundum, tá? É o nome da marca, mas existem vários fabricantes no mercado. E você pode observar, talvez a câmera pegue aí, que você tem duas granulações diferentes. Uma um pouco mais grossa e outra um pouco mais fina, certo? Então essa aqui vai raspar mais metal da lâmina, esta vai raspar menos metal. O que isso significa? Que a minha lâmina, se ela estiver muito cega, eu começo na granulação mais grossa e depois eu vou para a granulação mais fina. Para que você possa fazer isso, cara, tem gente que cobre isso aqui com vaselina, com parafina, não precisa ir muito além disso, tá? Abre a tua torneira, molha a pedra, se você puder, tá? Idealmente falando, você coloca essa pedra dentro de uma vasilha para que o ar saia dela. Mas estamos aqui no básico, no modo bruto, ok? Pois bem, com esta pedra pronta, eu vou começar aqui na granulação mais grossa, só para você entender. Eu vou escolher o ângulo que a minha lâmina vai ficar afiada. Entenda que uma coisa é o angular assim, outra coisa é assim,
E outra coisa é assim, se eu passar aqui assim, eu vou cegar a lâmina por completo, certo? Então, eu gosto de utilizar mais ou menos este ângulo aqui. Eu vou fazer este movimento. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou raspando pedaços de metal da minha lâmina para que eu possa afiar o microfio. Lembre-se que a afiação nada mais é do que você tirar pedaços da lâmina. Uma vez que eu fizer isso aqui, dos dois lados, tá? A próxima etapa, eu vou virar e eu vou deixar este microfio muito menor. Quanto mais fino ele for, melhor é a capacidade de corte da lâmina. Para uma lâmina de cozinha, isso é importante. Então eu venho aqui e faço esse mesmo procedimento. E vamos passando, maravilha. Uma vez que você sentir que a lâmina está afiada tanto quanto você precisa, aí sim, meu caro, nós vamos para um negócio, um item extremamente mal compreendido na área da afiação. Muita gente afirma que a chaira é suficiente para afiar uma lâmina. Gente, isso é um equívoco, tá? A chaira, eu nem tenho ela aqui para você ter uma ideia. A chaira, aquele instrumento que o pessoal passa, um bastão que fica passando dessa maneira, ele não é um instrumento de afiação. Ele é um instrumento de alinhamento de geometria do microfio da sua lâmina. O que isso significa? Se a gente pegasse um microscópio nessa lâmina e olhasse para o fio, talvez o fio ele não esteja perfeitinho. Talvez ele esteja assim, ó. Isso significa que ela vai cortar mais de um lado do que de outro. Quando você passa a chaira, você ajusta esse fio. Você alinha o microfio da sua lâmina. O strop, por exemplo, é uma ferramenta parecida com a chaira. Ele é uma versão 2.0 da chaira, digamos assim. Enquanto a chaira faz um trabalho mais bruto de alinhamento, o strop faz isso de uma maneira mais aprimorada. Ele tem até dois tipos de couro, um mais grosso e um mais fino, para aprimorar essa capacidade. Isso significa que você precisa deixar todas as suas lâminas em uma condição de navalha? Não. Uma lâmina de cozinha é interessante que você tenha uma excelente afiação. Por quê? Porque você vai cortar carne, você vai cortar legumes, então quanto mais fino for o seu corte, mais preciso vai ser o seu trabalho na hora de você fazer um prato de comida, um corte de carne semelhante, certo? Agora, se você precisar afiar um machado ou um facão, você não precisa de uma afiação navalha. Por quê? Porque essas ferramentas fazem trabalhos mais brutos. Um fio muito fino, imagina novamente o microscópio, né? Um fio muito fino, se eu pegar um machado e arrebentar ele contra uma lenha, o que vai acontecer? Ele amassa. Então, para ferramentas mais brutas, fazemos uma afiação menos inclinada. E eu vou te mostrar agora. Como nós estamos falando de um cenário ideal, vamos explicar para você qual seria o mundo perfeito. Se você tem um sítio e você usa muito ferramentas de grosso calibre, como por exemplo machados e machadinhas, uma das melhores ferramentas para fazer uma afiação bruta nesses equipamentos é o moto esmeril. Olha só, o moto esmeril ele tem duas pedras, aqui no caso na configuração que nós temos, de granulações diferentes. Então imagina que ele é o mesmo que aquela pedrinha, ó, essa aqui, só que numa versão supersônica, né? Ou seja, uma versão em esteroides. Porque ele vai girar muito rápido e eu consigo ir colocando a minha lâmina aqui para fazer a afiação que eu preciso. Isso aqui é o mundo ideal, meu amigo. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a um desse. Então, vamos te ensinar a fazer sem um desse. Pois bem, o que nós vamos fazer agora é usar a lima. A lima, eu diria que ela tem que estar junto na bainha de qualquer cara que usa o facão o dia todo. Por quê? Ela é como se fosse uma pedra, como essa daqui, mas com uma granulação muito mais agressiva. Por quê? Porque você não precisa de uma afiação fina. Você percebe como existe uma lógica associada a isso. Não é só porque você quer, certo? Então, se eu estou usando o meu facão, estou lá no campo, daqui a pouco, cara, eu estou tendo que usar e ele não corta, o que eu faço? Pego do meu bolso, tiro a minha lima e o que é que eu vou fazer? Cara, afiação de ferramenta de campo não tem miguelagem, tá? Você vai chegar e fazer assim, ó. Vamos ver? Ó, já tá bom. Beleza, tá afiada, bora. É isso. Não tem meio termo, tá? A única coisa que você não pode errar na afiação com a lima é o ângulo. Então perceba que se eu fizer isso aqui, eu vou cegar a lâmina. Então eu coloco um ângulo que eu pelo menos estou acostumado, que é mais ou menos assim, e eu passo, ó. Eu vou passando na totalidade da lâmina. Geralmente o cara esquece de fazer a pontinha aqui, né? Então, ó, essa barriga aqui geralmente é mais ruinzinha do cara afiar. Mas não tem mistério, tá? A mesma coisa se aplica à sua machadinha ou ao seu machado.
Tem uns caras que eles não têm amor no coração e eles já pegam e fazem assim, ó. Me dá uma agonia, confesso. Mas então o que eu prefiro? Devagarzinho, vamos lá, trabalhando. Só que, se por acaso você tá com uma machadinha dessa e acerta uma rocha, passou o tronco e acertou uma rocha, cara, vai fazer um dente que você só conserta no motoesmeril, tá? Então, para ferramentas rudes, grossas, de trabalho pesado, afiação grossa e sem muito critério. Só vai, enquanto tá cortando, tá bom. Fechou? Agora vamos para a última categoria de afiação, que é a afiação que o pessoal chama de navalha. Aqui eu tô com uma lâmina de pescoço, tá? Que é SV2, inclusive se você quiser dar uma olhada na nossa loja, fique à vontade. Só que tem um porém, tá? Ela já está afiada, né? Eu diria que não é um padrão de cortar o fio na metade, mas, ó, ela se desempenha muito bem ao cortar folhas de papel, tá vendo? Eu não preciso fazer muita força, ela já vai entrando no papel, ó, e ela consegue cortar sem dificuldade, ó. Se eu fizer assim, ela corta, tá? Mas enfim, o ponto aqui não é mostrar para você se ela tá afiada ou não, mas em explicar para você qual é a lógica por trás desse tipo de afiação. Para uma afiação como essa, você tem que ser mais exigente, certo? Então você vai precisar começar, né? Se a lâmina está cega, você vai pegar a pedra carborundum, que você já aprendeu como funciona. Você começa na granulação mais grossa, depois você vai para a mais fina. Depois daqui, cara, você vai ter que ter alguma granulação mais fina ainda. Nós temos aqui mais uma, geralmente você tem mais um salto. Se eu não me engano, essa mais fina está na casa dos 450. Depois você pode colocar uma lixa de 600 e essa aqui, se eu não me engano, ó, ela é 1500. Ou seja, ó, eu posso esfregar meu dedo que eu nem sinto direito ela como lixa. Ela é muito, muito fina. Por quê? Porque ela já está naquele ponto onde a lâmina está super, super afiada, certo? Então eu vou pegar minha lâmina, assim como todas as outras, e passar contra a nossa lixa aqui, certo? Terminei de desbastar o metal, a próxima etapa é alinhar o fio. Eu vou usar um strop. Só que, você percebe que o strop está sujo com alguma coisa verde, né? O pessoal chama isso aqui de jacaré verde, tá? É uma espécie de produto que você vai passar contra o strop, ó. Eu posso muito bem só esfregá-lo assim no strop, ó. Que ele vai basicamente aprimorar a capacidade de alinhar o fio desta lâmina. E assim como você já deve ter visto em filmes, aqueles barbeiros, né, afiando a lâmina nas tiras de couro, é a mesma coisa. Você vai passar aqui, vai passar do lado de cá, e aí depois você passa do lado mais fino, a mesma coisa, passa aqui o jacaré verde, e depois disso você vem passando a sua lâmina e afiando esse micro fio que você fez. É basicamente isso. Existem muitas variações, existe toda uma galera que assim, ó, usa isso quase como esporte, tá? Eu tô te explicando da forma mais tosca possível para você entender o fundamento do processo. A chuva parou, então agora é hora de começar a trazer algumas dicas práticas de uso com as ferramentas que nós citamos anteriormente. Vamos começar pelo machado. Eu não vou me ater muito às técnicas minuciosas, porque afinal as chances de você aí usar um machado no seu dia a dia são muito pequenas, e quem já faz isso no dia a dia não precisa das dicas. Mas lembre-se, quando se trata de regras de segurança, a gente tem que lembrar que você tem uma massa muito grande, sendo arremessada a uma boa velocidade e acertando um ponto muito pequeno. Isso significa que você tem uma arma de destruição nas suas mãos. Um dos erros que muitas pessoas cometem quando vão manusear um machado é, antes de mais nada, tentar acertar as coisas a nível do solo. Qual é o problema disso? Se você tentar, imaginemos, eu vou vir um pouco à frente, imaginemos que eu vou bater em alguma coisa no chão aqui na frente. O risco de eu fazer isso aqui e acertar o solo é, primeiro, acabar com o fio da lâmina, afinal a lâmina batendo contra a terra vai perdendo a sua afiação, e segundo, que eu tenho uma maior chance de acertar o machado no meu pé. Você pode dizer assim, nossa Júlio, qual é a chance real disso acontecer? Eu já parei e tive que ajudar um cara que estava cortando lenha a nível do solo e fez isso aqui, ó. Ele fez aqui, o machado veio, passou do ponto onde ele queria e pup, deu uma batidinha bem no dedão. Imagina o estrago que fez. Então, uma das dicas iniciais para o uso do machado é você usá-lo sempre em uma base um pouco mais alta do que o nível do solo. Por quê? Porque assim, mesmo que, obviamente, mesmo que você errar, você tem a chance de fazer o machado passar pelo local que você gostaria e flutuar, pendular aqui entre as suas pernas. Essa nos leva à segunda dica. Lembre-se sempre da trajetória deste pedaço de metal em alta velocidade. Se eu ficar aqui, ó, imagina que eu vou cortar aqui, ó. Aí eu venho aqui, bato na lenha, ela resvala. O que acontece? Imagina o pesadelo de acertar um machado na canela.
Pois é. Então, sempre que você vai fazer um corte de lenha, você coloca a sua base bem aberta, por quê? Na hora que você for arremessar, se der ruim, você ainda consegue controlar a trajetória e ele ainda vai passar por aqui, ó, nessa região aqui, que é muito mais segura do que acertando a sua perna, certo? Dito isso, com esse básico explicado, vou pegar uma lenha só para aplicar o conceito para você ver. Vamos agora cortar um pedaço de lenha aqui para o nosso fogo, mas última explicação importante, faça a medida adequada na hora que você vai fazer o corte, ó. Ou seja, a medida tem que estar num ponto onde eu sei que o machado vai terminar no ponto de interesse e as minhas mãos estarão juntas. Gente, não se usa machado assim, tá? Você tem que usar o machado como um arremesso. Então você puxa ele, junta as duas mãos e arremessa, certo? Ó, veja a minha distância, veja a base como eu estou, vamos cortar essa lenha. Olha lá, ó. Com eficiência a gente consegue já cortar os pedaços, sem muita dificuldade, e você repete isso quantas vezes for necessário. Já a machadinha é uma ferramenta muito mais perigosa do que o machado. Por quê? Porque ela tem um cabo menor e a gente acaba ficando mais displicente no uso dela. Eu lembro de uma história, nunca esqueci dessa história de um escoteiro cortando lenha, aqui assim, ó, ele estava no campo cortando lenha, resvalou e acertou na canela a machadinha, cara. Então você imagina o estrago. É um equipamento que exige mais cuidado porque o machado, ele tem uma distância, né? Esse aqui não, esse aqui você precisa tomar mais cuidado e para termos de explicação, a machadinha serve para cortar esse tipo de pedaço de lenha aqui, ó. Você não vai cortar um tronco gigantesco com a machadinha, só que tem um outro detalhe, tá? Primeira coisa, base mais alta. Trabalhar com a machadinha de forma mais segura exige uma base um pouco mais alta para você ter esse controle. E aí aqui entra um ponto importante. O que você gostaria de fazer e você fica tentado a fazer é vir aqui e puc, bater, né? Só para travar a machadinha. É nessa que o cara erra e acerta os dedos, tá? Minha recomendação ao separar lenha com machadinha, você coloca onde você quer fixar ela e você faz isso aqui, ó. Pronto. Uma vez que ela está fixa, aí você começa a bater, ó. Vai ajeitando, ó. E ela vai lentamente entrando, tá? Por que que eu tô te recomendando fazer esse trabalho em vez de um trabalho mais apressado? Para que você não se machuque, tá? E assim você vai até você terminar essa lenha. Existem outras formas de fazer isso? Claro que existem outras formas. Até mesmo quando você vai cortar um pequeno tronco, você pode utilizá-la assim como um facão, não vou usar aqui, mas você pode fazer esse trabalho para você poder fazer um corte em V. Se vocês quiserem um dia que a gente faça um vídeo dedicado sobre como cortar troncos, mostrando todo o processo de fazer um V ali, uma espécie de encaixe para você trabalhar com maior facilidade, nos fala nos comentários. Mas a mesma coisa que você faz no machado, você vai fazer na machadinha, com um pouco mais de cuidado, porque ela é um pouco mais fácil de você se empolgar. Quando se trata de serrotes, não há muito segredo. O serrote é uma ferramenta muito segura para se utilizar, desde que você não coloque a sua mão no caminho do que você vai serrar. E lembrando, sempre que você serra, eventualmente você vai cortar o que você está serrando. E óbvio que você tem que lembrar de não passar reto e se machucar se você estiver trabalhando até mesmo em altura, certo? Pois bem, mas isso é detalhe, a gente pode falar de serrotes em outro momento. Vamos agora falar do que eu sei que você geralmente gosta de usar, que são as lâminas. As lâminas, tudo bem que machado e machadinha são lâminas, mas aqui eu me refiro a facas, canivetes e facões. Bom, o facão segue a mesma regra da machadinha, gente. Você tem que tomar muito cuidado com o vetor de direção do seu movimento, porque o facão é muito leve, ele é muito maleável, muito flexível e algumas vezes você pode errar na dose de força, passar reto num galho e quem sabe acertar você ou acertar alguém que está perto de você. Isso nos leva a um tópico importante. Uma das regras principais ao trabalhar com ferramentas perigosas como essas é você perceber quem está à sua volta. Quando você está abrindo uma trilha, você tem que lembrar que quando você faz esse movimento, talvez, ó, puxa, tem um galho mais grosso aqui, eu vou caprichar para bater nele. Olha o que eu estou fazendo. Imagine que atrás de mim tem um amigo, cara, estou acertando o olho dele aqui, ó. Então, sempre que você usar uma lâmina cortante, você tem que estar ligado se tem alguém do teu lado, na tua frente ou atrás de você, certo? Então, é extremamente importante lembrar disso. A mesma regra se aplica a ferramentas menores. Por exemplo, agora vamos pensar que você saiu das grandes ferramentas e você tem uma pequena ferramenta, uma lâmina pequena. Eu tenho aqui a nossa SV2, que é uma lâmina de pescoço. Olha só, essa lâmina aqui, ela é feita para pequenos trabalhos. Mas, olha só, veja o erro. Imaginemos que eu estou com esse graveto aqui, eu quero fazer uma ponta nele. E aí eu começo a fazer aqui assim, ó. O que eu estou fazendo? Olha o movimento que eu estou fazendo
em direção ao nada, onde se eu estiver numa fogueira com amigos, eu posso muito bem estar aqui, ó, e de repente, tuf, acertar no braço do amigo. Imagina ter que ir para o hospital correndo por causa de um corte de uma lâmina, né? Então, sempre que você está num ambiente tranquilo, você tem que lembrar de uma regra importantíssima, tá? Olha a sua volta. Regra número 2, a lâmina nunca está direcionada a você. O que isso significa, cara? Pelo amor de Deus, eu vou fazer alguma coisa meio bem estúpida aqui, mas o cara tá aqui assim, ó, ele não percebe, mas ele tá aqui, ó. E aí o que acontece? Hora ou outra ele escapa, crava na perna. Ou muitas vezes ele tá com um dedo no meio do caminho, cortando alguma coisa, e ele não percebe. A lâmina sempre se movimenta para fora do seu corpo. Para fazer uma ponta como essa aqui, né? Em vez de você fazer isso aqui, ó, que você vai ter que ficar controlando cada movimento seu para não espalhar para lá ou acertar a tua perna, especialmente com lâminas maiores, existem técnicas para isso. Lá no nosso portal, na nossa área de assinantes, a gente tem o Humberto Costa, que é uma referência na área de bushcraft, ensinando de uma maneira muito legal várias técnicas diferentes para você manejar lâminas em espaços constritos. Mas só para que você tenha um gostinho disso, por exemplo, imaginamos que eu quero afiar isso aqui, eu estou numa roda de amigos no meio de uma fogueira, no acampamento. Como é que eu faço essa afiação? Eu posso fazer essa pegada cruzada, ó. Eu levanto a lâmina no lado contrário da minha mão, eu coloco ela contra esta direção e olha só que interessante, eu posso estufar o meu peito para que eu consiga fazer um corte muito mais controlado e observe que ela não sai dessa linha aqui, ó. E eu não estou fazendo força com o meu braço, estou fazendo força abrindo aqui as minhas costas, ó. Deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Você vê que legal? Então, uma simples técnica de manejo diferente pode aumentar as chances de você ter um trabalho bem feito e diminuir as chances de um acidente. Então, não tem mistério. Olha só, lâmina sempre longe de você, preste atenção quem está à sua volta e por último, meu Deus do céu, essa dica você não pode esquecer. Você está aqui feliz, fazendo a sua lança, e aí de repente a lâmina, ela cai. Qual que é o teu instinto? Vou pegar. Quantas vezes eu já não vi relato de cara que está trabalhando com a faca vai cair e ele bota o pé para amparar a lâmina. Porque é instintivo, né? A gente tenta acolchoar a queda de algum objeto nosso colocando o pé. Eu já vi gente que até tentou pegar o ferro de passar na mão quando estava caindo. Então, toma cuidado com isso. Quando uma lâmina cortante está caindo, lembre-se que ela tem uma velocidade e ela corta. Se você botar o teu pé no meio do caminho, não vai ser uma boa ideia. Pois bem, agora você já sabe. Você já sabe como utilizar com segurança essas ferramentas, ao menos da forma mais básica. Você já aprendeu algumas técnicas simples de manuseio para você ficar mais seguro e você já entendeu também quais são os tipos de atividades que cada ferramenta foi desenhada para fazer. As chances de você se acidentar agora usando uma lâmina são muito menores. Isso porque, gente, eu sei que se cortar não é lá o fim do mundo, você pode sempre ir a um médico. Mas dependendo de onde você está, isso pode ser um grande pesadelo. Se você está numa expedição e você está lá cortando com um canivetinho alguma coisa e faz um corte profundo, acabou a sua viagem. Se você está numa situação de emergência, onde você não tem acesso a serviços básicos e se corta, talvez você tenha um problema muito maior que pode findar a sua vida. Então, por isso, este vídeo, por mais que ele seja de caráter instrucional e muita gente vai assim, que chato falar de segurança, isso é necessário para que você sempre tenha na tua cabeça que, seguindo os procedimentos, obedecendo às limitações e capacidades de cada ferramenta, você não vai ter problema com nada. Devo lembrá-lo que aqui eu fiz uma passagem bem superficial, tá? Eu passei algumas técnicas, algumas dicas de segurança, mas é claro que agora cabe a você aprofundar o seu estudo. E devo lembrá-lo também que essas ferramentas incríveis, como a nossa SV1, como por exemplo a nossa SV2, todas estão disponíveis na loja SV. Fique à vontade para dar uma olhada lá, nós temos produtos que nós desenhamos, que são de altíssima qualidade, que seguem os nossos padrões de exigência e podem também ajudar você a ficar mais preparado, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aulinha, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua presença, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.